arma biológica, fator DSTs, fator saúde, que a gente está debatendo aqui, que isso envolve a saúde, que a ganância dele, ele, em vez de querer se arrumar, ele piorou. E fator ciências, que a gente tem que colocar a ciência tecnológica. Olha, tá, o Cavê falou. E o delay, quando você está operando com o robô? O que eu comentei aqui? E se alguém hackeia o robô? E outro detalhe também que ele citou várias vezes ao longo do filme, fazer o teletransporte era o ideal para purificar o indivíduo. Quer dizer que a tecnologia vai purificar o natural. Quer dizer que a ciência vai gerar uma forma de vida superior do que foi gerada naturalmente. Ele falou várias vezes isso. Tanto que ele fez vários transportes depois que ele começou a se sentir especial para tentar aprimorar mais ainda e ficar superior. Mas não era o teletransporte que estava afetando, era justamente ter a fusão com a mosca. Quando ele começou, se lembra, logo que ele passou e sentiu que era mais forte que o normal, ele pegou e foi de novo para ver se ficava melhor. E ficou nessas, fez vários teletransportes. Sim, e foi cada vez pior, foi ficando cada vez pior. Uhum. Sim. Cada vez que ele passava, acelerava o processo de eclosão, né? Porque o verdadeiro endomoço estava por baixo daquela massa de carne que era ele ainda. É como o Exterminador do Futuro, quando ele é atropelado pelo caminhão, assim, ele começa a tirar as partes humanas, ele que está atrapalhando, está apodrecendo. Isso. Porque o verdadeiro Exterminador está por baixo. Sim, a mesma coisa. E a minha única pergunta é a seguinte: uma mosca comum, caseira, gostaria de saber quantos dias vive, porque eu acho que é dias, né? Não é mês nem nada, é dias. Uma mosca comum vive 10 dias. 10 dias? Eu achava que era morrer num dia. É uma borboleta, então, que dura um dia só. A borboleta. A borboleta só dura um dia. Se não me engano. Como é que pode, né, cara? Que loucura. Não, eu achei isso bom, uma mosca 10 dias, cara. Outra coisa que eu descobri, sabe a barata? Sim. Sabia que ela pode sobreviver sem cabeça 6 dias? Eu sei. Que bicho ferronho, meu. Outra coisa que a gente tem que falar, outro fator que a gente tem que falar, que Seth Burton, ele encarna a realidade do homem renascentista do século XX como Fausto Goethe, que é os limites maquiavélicos que Burton se encontra dentro do laboratório, que ele se corrompe pela virtude de Maquiavel. Isso maravilhou, né, cara? A mesma questão do Dr. Octopus, cara. Isso maravilhou também, esse fufu. Sim. Outro fator importante. O Carl Jung, ele fica um ser racional e esquece dos sentimentos. E ele se torna um bestial diante de tão racional que ele ficou, que ele se deforma e vira aquela mosca. Não, o psicológico dele foi totalmente afetado. Totalmente afetado. Se é que ele já não estava meio afetadinho antes de começar o projeto, né? Tanto que no final ele não se importava mais com o guri, ele queria fundir os dois para gerar uma nova forma de vida superior. Ele não queria voar, ele não queria se salvar ou salvar ela, ou pegar uma parte dela, ele queria se fundir com ela, se tornar uma nova criatura humana. Sim, por isso que ele vai atrás dela. E colocando esse fator, uma nova criatura humana, a gente entra no fator Nietzsche, que você já deve ter lido, né, KV, Umbermac, do Nietzsche. Quando o Deus homem substitui. Umbermac eu vi. Umbermac eu li. Quando o homem substitui Deus pelas máquinas, ou por algo que substitui a forma humana por algo que não pode ser ou máquina ou animal, coisa do tipo. Uhum. Sim. Boa noite, Cássia. Boa noite, Cássia. Qualquer coisa chama no WhatsApp. Eu sei que aí no Rio tá complicado, mas qualquer coisa vem desabafar no WhatsApp que eu tô aqui, tá, minha amiga? O Rio não tá pra peixe. Sim.
E olha que esse fator de homem se tornar Deus, a gente vê isso muito se você for ver. É ou não é? Olha o doutor Albieri. Homem quer se tornar Deus. Outro de volta com Star Trek, em cima dessa história da lógica superando, banindo as emoções, é o efeito dos vulcanos. Os vulcanos também, eles abriram mão das emoções pelo raciocínio lógico absoluto. Eles não tinham o menor pudor em destruir raças inteiras se fosse o mais necessário, logicamente adequado. Eles abriram mão das emoções. Do aspecto do outro lado, a raça irmã deles, que eram os romulanos, que teve uma guerra civil deles, filosófica, como é que eles deveriam lidar. Era a mesma raça, inicialmente. Os romulanos foi o contrário. Os romulanos abraçaram totalmente as emoções. Então, eles se tornaram aquela raça mais corrupta, mais voltada para o ganho, para o poder absoluto. É aquele negócio, são os dois opostos. Se tu não me juntar os dois, tu se perde. É bem isso, cara. E a questão também do Ponfar, né, cara? Ponfar, que eles chamavam, né? Os vulcanos não, era totalmente só para aquilo ali. Não tinha nada mais, era só para popular. É aquele negócio, tu não pode jogar fora, tu vai ter que conter até o momento que aquele troço vai explodir. Então, chegava o Bonfá, tu tinha que descarregar aquele troço de algum jeito. É isso aí. Tu vai contendo, mas a emoçãozinha tá ali. Tu vê que tudo estavam sempre descarregando as emoções, aquele negócio, qualquer coisa eles levavam para matança, que